Oi, voltei. O vídeo de hoje é para compartilhar com mãe, pai, periquito, papagaio, vizinho, amigo, parente e todas as outras pessoas do universo que te perguntarem o que é relações internacionais, o que vocês estudam, isso é mesmo importante para o nosso país e para o nosso dia a dia? Para provar, eu separei 5 coisas que vou mostrar para vocês o tanto que as relações internacionais são importantes, inclusive em atividades que você realiza no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa, gasolina. Sabe aquela coisa que você coloca no seu carrinho para dar uma voltinha no fim de semana com a família, com os amigos, aproveitar um dia de sol? Sabia que o aumento ou a diminuição do preço da gasolina aqui no Brasil está muito relacionado ao campo internacional? Existem vários fatores que a gente pode usar para poder conversar sobre esse assunto, mas usando um que é um pouco mais palpável. Sabe quando você está assistindo o jornal e aparece aquele negócio de a cotação do barril do petróleo aumentou, diminuiu? Isso influencia muito no preço que a gente vê na bomba aqui nos postos de gasolina. Fatores como a cotação do preço do petróleo estão extremamente influenciados às reservas de petróleo em todo o mundo. Ah, Ana, mas a gente tem o pré-sal, a gente não precisa se preocupar com isso. Você sabia que, da mesma forma que a gente exporta petróleo, a gente também importa? Então, essa cotação influencia muito no nosso preço aqui final da gasolina e no contexto geral de como esses recursos são utilizados, como o petróleo é aplicado não só na gasolina, mas em outros materiais que a gente tem contato diário. Da mesma forma que o petróleo é relevante para o Brasil, os outros também estão de olho no petróleo porque isso também é relevante para o resto do mundo. Deu para pegar a questão internacional aí no meio, né? Mas para entender melhor, vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, meio ambiente. Você já deve ter ouvido alguém falar que os últimos anos têm sido muito quentes, temperaturas muito altas ou muito baixas, os extremos acabam sendo atingidos, a gente vê chuvas muito fortes, enchentes e várias outras coisas relacionadas a isso. Um dos fenômenos que acaba explicando o porquê de tudo isso estar acontecendo é o aquecimento global. E mesmo que a gente, como pessoa única, tenha atitudes que possa tomar para ajudar a cuidar do meio ambiente, essa é uma questão internacional que precisa de mais de... Não é só o Brasil dentro da sua fronteira que vai resolver o problema, porque isso afeta todos os países do mundo de maneira maior ou menor. Então, da mesma maneira que você tem que se conscientizar para não jogar o papelzinho lá no chão e deixar ele ir para lugares onde ele não deve ir, os países se reúnem para tratar desses assuntos ligados ao meio ambiente, como, por exemplo, fizeram no Protocolo de Kyoto, na Rio 92 e atualmente na Conferência das Partes em Paris, para tratar de questões climáticas, da emissão de CO2 e por aí vai. Viu como o tempo tá quente, tem influência das relações internacionais aí no meio? Ainda não te convenci? Vamos pro terceiro exemplo. Sabe aquela blusinha linda da Forever 21 que você adora? Sabe aquela Coca-Cola que você toma com uma pizza de calabresa bem gelada? Ou até mesmo o seu celular, pode ser Samsung, Sony, Apple ou qualquer um outro desses. Eles não são do Brasil, mas chegaram até aqui. O que possibilitou que eles chegassem até aqui? A abertura comercial do país, conversar com outros países, abre espaço para que as multinacionais se sintam atraídos para colocar os pezinhos aqui no Brasil e se situarem e abrirem o seu mercado aqui. Isso influencia em um monte de coisa, tanto em tomada de preço, exportação, importação, demanda e oferta de produtos, tanto nacionais como internacionais, como que o mercado vai se comportar diante de ter um concorrente que não é mais só a sua indústria nacional. Tudo isso reflete em tudo isso. E relações internacionais está aí no meio, atingindo pontos como cultura, para entender como outros povos se comportam, visualizar quais seriam os melhores países para eu poder atuar, como que o meu produto seria melhor recebido, entender como que questões econômicas, questões de exportação, importação, e se a minha empresa aqui do Brasil quiser ir para fora? E se eu quiser abrir um negócio em outro país? Tudo isso tem questões internacionais e que a gente precisa, muitas vezes, de um profissional de relações internacionais para fazer consultoria ou uma análise de prospecção para entender como que esses outros países acabam interagindo dentro do Brasil, tanto economicamente, politicamente, como em outras questões.
Viu como aquela Coca-Cola que você toma lá, bem geladinha, tem tudo a ver com relações internacionais? Ainda não te convenci? Tá resistente, hein? Mas eu vou tentar mais uma vez. Sabe aquela viagem que você quer fazer aqui para América Latina, para países como Argentina, Uruguai, Paraguai? Então, você pode fazer sem ter um passaporte, só com a sua carteira de identidade, o número do RG e CPF, isso é possível. E é possível graças ao Mercosul. Mercosul é Mercado Comum do Sul, que é um bloco regional que conta com vários países aqui da América Latina, tem objetivos mais econômicos, mas a questão da viagem acabou entrando aí bem recentemente. Desde 2008, por meio do Mercosul, eles tornaram possível com que você viajasse e transitasse entre esses países apenas com a sua carteira de identidade. Olha que mágico! Sem visto, sem passaporte, só arrumar a mochilinha e sair para viajar. De internacional, se sua viagem aí tem tudo, né? Ainda não tá acreditando em mim? Vou tentar uma última vez. Sabe esse português que a gente está conversando, que possibilita fazer com que você me entenda, que faz com que você escreva um relatório lá no seu trabalho e que tenha que lembrar lá que a Assembleia perdeu o assento por conta do acordo ortográfico? Sabia que esse acordo ortográfico foi resultado de um tratado internacional, um diálogo entre vários países que têm português como idioma e que se juntaram para poder homogeneizar a questão do idioma e as regras em relação à escrita e acordos ortográficos em geral. Então, o aperfeiçoamento da língua portuguesa que a gente usa no nosso dia a dia é resultado de uma conversa com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal, que se juntaram e montaram esse tratado internacional que hoje tem tudo a ver com o que você faz. Agora vai me dizer que isso não tem nada a ver com relações internacionais? Viu como existem várias possibilidades da gente encontrar as relações internacionais, inclusive no nosso dia a dia? E onde tem relações internacionais, abre espaço para que tenham profissionais de relações internacionais atuando nessas áreas e trabalhando para que essas coisas cheguem até você. Resumindo, o Brasil não vive numa bolha, não é autossuficiente e conversa com outros países para fazer com que coisas que parecem normais no seu dia a dia aconteçam com uma naturalidade maior. Da mesma forma que a gente olha para outros países como Estados Unidos, Canadá e vê notícias no jornal em relação a esses países ou até mesmo outros, eles também olham para nós e também falam sobre nós e conversam conosco. Isso é importante, essa troca é importante entre os países para trocar tecnologia, experiência, cultura, idioma, política, e a gente vai aprendendo com os erros dos outros e com os acertos deles também. Essa troca é extremamente importante para o país e para o funcionamento do sistema internacional como um todo. A gente às vezes não olha com tanto carinho ou não observa com tanta atenção as relações internacionais, porque por mais que elas estejam presentes em quase tudo que a gente olha ao nosso redor, elas fazem parte do processo e não do produto final. Você usa gasolina, mas nunca parou para pensar que ela é derivada de outra coisa que não envolve só necessariamente o governo brasileiro. Isso então coloca o contexto internacional dentro e mesmo que não esteja no produto final a gasolina, esse processo de negociação, de conversa com outros países é tão importante quanto o produto final. E por isso tratar de relações internacionais e de assuntos ligados a isso é tão importante, tanto no curso, área de pesquisa, graduação, inclusive aí no seu dia a dia. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, se inscreve no canal para os próximos, segue nas redes sociais que sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo então e até semana que vem. Tchau!